Hello, teacher. Thank you very much for coming. I really appreciate your presence here. You have took a time to take a time to speak a little bit English with me and share your story right now. Thank you so much. I really appreciate your presence here. I'm so glad you are here. And thank you very much. I'm so excited about this conversation. I hope you will understand me, my bad English student. No, you don't have a bad English, and thank you very much for inviting me to your YouTube channel, and I really appreciate it. Okay, thank you. Thank It's you. going to be a pleasure to share my story with you and your group of friends. Okay, let's get started in Portuguese because all my friends speak Portuguese in Brazil. I don't have a lot of friends in another country, but okay, I promise in the next video I will speak it all the time in English. I promise to you. Vamos lá. Gente, quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Sonja, para quem já me conhece, quer dizer, já me conhece, então não precisa se preocupar, já me conhece, né? Mas a nossa professora, né? Ela é professora da faculdade, eu faço aula. No caso, ela dá um inglesinho básico lá para gente, né, na questão do inglês instrumental, né, que é obrigatório em algumas universidades públicas. E ela vai falar um pouquinho da história dela, uma história muito legal, né? Espero que vocês gostem. E aí eu vou começar agora a ver com ela aqui. Professora, vamos já agradecer em inglês. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu realmente estava bem ansioso, assim, né, quando tem uma pessoa assim tão ilustre, né? Então, A senhora está me ouvindo bem? Estou ouvindo claro. claramente. Tá. Em alguns momentos eu vou deixar aqui, vou tirar a imagem, né? Porque a internet às vezes trava um pouco. Eu vou tirar a minha imagem, vou deixar só, quando a senhora estiver respondendo, né? Para não perder aqui um pouquinho de qualidade. Então vamos lá, a senhora pode se apresentar e pode ficar à vontade aí, o tempo que a senhora achar melhor. E aí qualquer coisa eu vou interrompendo aqui com umas perguntinhas que eu separei. Eu sou a professora Rose Pinheiro, sou mestre em ensino de inglês pela Universidade Western Connecticut State University. Morei 10 anos nos Estados Unidos, fiz mestrado lá em Connecticut, em Danbury, a cidade que eu morava, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu dou aula na faculdade, na FAETESB, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, onde o Rodrigo é aluno. E também sou criadora e produtora do curso Study Up English, que é vendido pelo Hotmart, um curso de inglês do básico ao avançado. Top, muito top. Então, vamos lá, então. Separei uma colinha aqui. Da faxina para o mestrado. Gente, esse tema com certeza vai ter bastante alcance. Eu quero que isso motive muitas pessoas, né? Porque a gente acha que é impossível e tal. E aí, conta um pouquinho, já dei uma lidinha, né, na sua história e tal, mas compartilha com a gente como é que foi, assim, como é que foi essa história de dar faxina para o mestrado, né? Como é que tudo começou? Quando é que surgiu essa ideia? Vou aprender inglês. A senhora já pensava em fazer inglês e ir para fora do país ou foi uma coisa que surgiu do nada, assim? Então, desde adolescente, eu sempre gostei muito e quis aprender, mas era de uma família muito pobre, eu estudava em escola pública, não tinha condições. Então, quando surgiu a oportunidade de ir embora do país, eu já tinha terminado a faculdade de letras, achei que aprenderia inglês na faculdade de letras e era um sonho tolo. E cheguei nos Estados Unidos, mesmo com todos os imigrantes lá falando que é muito difícil um imigrante estudar, porque você trabalha muito e realmente um imigrante, na época que eu fui trabalhar, trabalhava muito, ainda trabalha muito, para conseguir ter uma vida de qualidade lá, porque tudo também é muito caro. Eu fui trabalhar de faxina e, mesmo assim, eu fui fazer 3 anos de college, de faculdade de inglês, de ESL. E depois dos 3 anos terminados, levei meu diploma, consegui ser aprovada para entrar no mestrado lá e fiz o mestrado na Western Connecticut State University. E levou mais 2 anos para terminar o mestrado. Então, essa é a história. Eu trabalhava de faxineira, saía às vezes de uma mansão de 1.000 metros quadrados que eu tinha acabado de limpar, só me lavava rapidamente no lavabo, e saía para estudar e
consegui, com muita luta, muito esforço, muita força de vontade, terminar o meu mestrado. E primeiros 3 anos de college e depois o mestrado. Os 3 anos de faculdade e depois o mestrado. Muito legal. Então, dizem que latino lá, né, costuma sofrer um pouquinho, né? Isso é verdade? A senhora que esteve lá? Ou isso, o pessoal fala porque fala demais, tal? Não, todos os imigrantes, na verdade, sofrem muito no futuro, no início, né? Ah, as pessoas acham que dinheiro vai embora para outro país, dinheiro vai nascer na árvore e não nasce, não. Você tem que trabalhar bastante para se estabilizar lá e leva um tempinho para se estabilizar. Mas nada impede de você realizar sonhos. E o meu sonho era estudar. Ah, eu ouvi uma pessoa muito sábia me falar na época, eu ainda era bem jovem, que tiram tudo de você, mas não tiram a educação que você adquiriu, o conhecimento que você adquire. E é uma verdade. Hoje eu moro no Brasil já há um tempinho, voltei já tem um tempo, e consigo sobreviver muito bem no meu país, mesmo com todas as dificuldades, porque tenho um mestrado, consegui vaga numa faculdade para dar aula, criei agora, eu tive uma franquia durante muito tempo, e com essa pandemia, a franquia, infelizmente, não resistiu, como muitas escolas de inglês estão fechando, e daí eu juntei o meu conhecimento e criei o meu curso online de inglês. Muito legal, legal. Mas A gente vai não falar, é fácil, não. imagino que tenha sido bem difícil. E, assim, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o curso, né, e tudo mais. Mas, assim, quando a senhora chegou lá, como é que foi, assim? A senhora tinha um local para ficar já? A senhora ficou assim, no tempo mesmo, assim, ficou... Como é que foi, assim? Quando a senhora chegou, tô indo para os Estados Unidos, gente, tem colegas meus lá, não tem, como é que eu vou fazer? Então, Rodrigo, quando eu cheguei, nós fomos com outro casal conhecido, que a mãe morava lá. Então, nós tivemos o apoio dessa família, graças a Deus. E depois eles resolveram voltar e nós encontramos um outro casal de amigos, na verdade, 2 casais de amigos. Nós chegamos primeiro em Nova York, eu e meu marido. Nós casamos e fomos embora bem jovens. E depois chegamos em Nova York, moramos em Nova York durante um ano. E depois nos mudamos para Connecticut, onde esses casais já estavam bem estabilizados, já moravam lá um tempinho, e nos ajudaram muito com, com emprego, nos ajudaram a arrumar moradia, alugar nosso primeiro apartamento lá em Connecticut. Então, assim, existe uma comunidade brasileira que apoia, né? Principalmente nós somos da igreja evangélica e nós procuramos amigos que também eram e nos ajudaram muito, muito lá dessa forma. Mas hoje está mais difícil do que na época que eu fui, porque hoje não se tem condições, é mais difícil para tirar uma carteira de motorista e a quantidade de imigrantes, assim, fizeram muitas leis para evitarem a quantidade de entrada de imigrantes, né? Que estava meio saturado. Nova York, na minha época, já estava saturado. Imagina agora. Mas ainda assim, para quem sonha, nada é impossível, né? Esse é o que eu creio. Nada é impossível para aquele que crê, tem vontade, força de vontade e desejo. Verdade. E aí, no caso, a senhora... Então, Voltou. No caso, a senhora, a senhora falou aí da igreja e tudo mais, né? A senhora chegou a visitar as igrejas lá, aquelas igrejas mais agitadas, aquelas igrejas mais de negros, que tem aqueles corais, do que eu sempre gostei, Brooklyn, né? as igrejas do Brooklyn. Eu adoro aqueles corais, cara, eu acho fantástico, assim, pô, quando eu vou para os Estados Unidos, Sim, as coisas que eu vou fazer é ir numa igreja dessas, porque eu acho incrível, assim. Além de toda a questão, eu fui né? uma vez só. Foi. Eu fui uma vez só. Sim, era em Nova York, é no Brooklyn. Elas se concentram mais no Brooklyn. Tem uma bem famosa. E eu fui só uma vez, há muito tempo. Na verdade, eu não lembro muito dos detalhes, não. Mas é bem legal, é bem bonito, diferente, sim. A minha filha também tem essa vontade de conhecer. Muito legal. Ela é cantora também, ela gosta de cantar, essas coisas? Não, não gosto não, mas ela acha lindo, igual você. Ela acha Valeu. lindo, tem muita vontade de ir numa igreja daquela conhecer. Maneiro. Eu já tive uma banda, né? Um grupo vocal, né? Um quarteto. Um abraço pro Ah, pessoal que você está assistindo canta? aí. A gente tentava, né? E era nesse estilo, assim, mais R&B, né? R&B.
mas assim, puxando para essas características do Brooklyn. Já tive um coral também que era meio black music, assim, era muito legal. A gente tinha essa. Naquela época eu não estudava inglês, não falava, falava muito, assim, não falava nada, na verdade. Então, mesmo de fazer as versões, imaginava assim mais ou menos o que era, imaginava, né? Quando eu fui ver a versão agora estudando, né? Eu descobri que não tinha nada a ver. Eu falei, caramba, fazer versões mesmo, não tinha nada a ver com a letra. Mas o pessoal gostava, cantava, até porque já era uma coisa diferente e tal, né? E quando a senhora foi para lá, a senhora já falava inglês? Não, falava nada. Nada, nada. Comecei do básico, é. E Caramba. tem um detalhe lá, se você não estudar ou se você ficar só na comunidade brasileira, você não aprende inglês, né? Tem vários amigos que moram lá, assim, que não têm inglês fluente, falam, mas não se comunicam fluentemente por não estudarem, só conviverem com a língua. Então, se você chega e não vai estudar, o normal é você se acomodar, porque você acaba vivendo só com a comunidade brasileira e precisa pouco do inglês para trabalhar. E os Estados Unidos é um lá que eu morei, que é Nova York, Connecticut, Boston, New Jersey, é bem heterogêneo, não se mistura. Então, as comunidades vivem separadas. Por exemplo, em New Jersey, uh, existe uma comunidade portuguesa enorme, uma vida separada. Em Nova York, a comunidade brasileira, hispânica, são bem separados, cada um vive no seu próprio mundo. Então, se você não está começando, e eles não são muito fáceis de abrirem portas, e não for estudar, você não aprende a falar. Você aprende o básico, a se virar. Mas falar, se tornar fluente, precisa sim de estudar lá também. Imagino, né? Imagino que seja difícil. Porque, por exemplo, eu já ouvi também relatos, né, de outros professores e tal, dizendo que alguns amigos foram lá, alguns moram lá até, mas não se tornam fluentes, porque estão sempre em comunidades brasileiras, né? O pessoal do Brasil. Exatamente. Porque também, às vezes, não vê necessidade, né? Porque, no caso, aqui a gente tem inglês para a gente tenta inglês porque entende que vai abrir portas no mercado e tal, né? E lá não tem essa necessidade. Ah, fala inglês, eu sou mais um falante, né? Mas, então acho que talvez por isso eles não esquentam a cabeça. Mas, poxa, é muito legal Na também verdade, a tem gente. sim. Na verdade, tem necessidade sim. As pessoas se acomodam, né? A necessidade, até para você. Ó, hoje eu tenho um sobrinho que mora lá, ele estudou comigo, nós estudamos muito. Ele terminou todo o college de faculdade de inglês, né? Fez 3 anos também, e hoje ele é um policial lá. Então, você não precisa passar a vida toda lá. Se você decidir morar lá, passar a vida toda lá sendo faxineiro, ou então sendo pintor. Tudo bem que tem alguns brasileiros que se tornam donos da empresa de pintura e isso fica muito bem. Mas você tem outras oportunidades dentro do país se você aprender o idioma. E estudar é sempre importante, sempre importante. Quando eu saí de lá, eu já tinha dado aula na faculdade que eu trabalhava, porque eu fui professora assistente na própria faculdade que eu estava fazendo mestrado. Então, eu dei aula de writing, de escrita, para alunos americanos, hispânicos, na faculdade que eu estudei. E também fui trabalhar durante 2 anos como professora substituta dentro da cidade que eu morava. E essas portas só se abriram porque eu fui estudar. E eu decidi vir embora, porque senão hoje eu seria uma professora lá, contratada pelo município. Então, a decisão de vir embora foi minha. Eu não precisaria hoje ser mais faxineira nos Estados Unidos se eu tivesse ficado lá. Assim como eu tenho amigos hoje que estudaram lá e é assistente social, é professora. Teve uma que fez mestrado comigo e hoje é professora da cidade de Denver. Então, sim, existem outras formas de você viver bem lá, ter um emprego e até se aposentar lá, se você estudar. Agora, tem alguns brasileiros, como aqui no Brasil mesmo, as pessoas se acomodam. No Brasil, 6% da população fala inglês, 1% fala inglês fluentemente. E tantos cursos, as pessoas precisam buscar se aprimorar, ainda mais com a conexão mundial. O mundo se conectou. Para você ser um cidadão do mundo hoje, você precisa falar inglês.
Verdade. Realmente, assim, eu lembro que em 2016 eu fiz parte das Olimpíadas, né, como voluntário, e foi muito bom. Foi uma das melhores experiências que eu já tive, porque tava o mundo todo aqui, né, digamos assim, no mundo inteiro. Então, teve uma noite que eu fui jantar com o pessoal, e aí na mesa, eu lembro até hoje, eu era o único daqui da Baixada que tinha ido para essa indo, porque algumas pessoas estavam querendo só pegar o uniforme, né? E não queriam ver a experiência, né? Depois eu comecei a gravar uns vídeos e tal, das experiências, o pessoal começou a se animar para querer ir também e tal. Aí teve uma noite que foi muito marcante, que eu sentei para jantar, aí na minha frente tinha uma menina americana, do lado dela um russo, não, na frente dela um russo, do meu lado, no caso, do outro lado um sueco. Aí, assim, na minha mesa só tinha estrangeiro, eu era o único brasileiro, meu inglês era básico, mas eu já conseguia perguntar algumas coisas, sempre consegui entender mais falantes não nativos, né? Mas conseguia entender mais do que falar, então falava, respondia se sim ou não e tal, às vezes perguntava uma coisa meio que nem a gente fala no Brasil, né? Mim Tarzan, você Jane, era aquele negócio sem muitas conjugações. Mas já foi uma interação que eu achei incrível. Falei, caraca, mano. E aí eu aprendi a falar um oi em russo, né? Aí aprendi a falar um olá em outro idioma. Aprendi, foi a interação, assim. Depois de sair passear e tal, eu conheci um rapaz, o nome dele é Ahmed, né? E ele mora no Egito mesmo. E quando ele chegou em casa, ele tirou a foto assim, foi muito legal. Gente, cheguei em casa. Aí nos fundos, as pirâmides, assim, né? Falei, caraca, olha o que o inglês, meu pouco inglês já me trouxe, né? A gente tem esse grupo até hoje. Tem muitos americanos, tem americanos que tem um americano que mora no Havaí, ele até fala português legal, o Denis. E ele falou, cara, quando você vier nos Estados Unidos, você vai ficar na minha casa, não precisa se preocupar com hotel, se preocupar com nada. Entendeu? Então, assim, caramba, olha que nível legal que a gente chegou de o inglês, né, trouxe, né? Então, é legal porque você aprende a cultura, você não é só você falar por conta de dinheiro, que nem tudo nessa vida é dinheiro, né? Às vezes o dinheiro, é claro, vai fazer muita diferença, mas, cara, a experiência que eu vivi nas Olimpíadas, para mim, nenhum dinheiro compraria. Se eu tivesse que pagar milhões por aquela experiência, eu, se eu tivesse que pagar, eu pagaria, ainda assim, ainda não seria, porque foi muito legal você estar. Porque o único momento que eu poderia viver uma situação daquela, de estar com o mundo inteiro, é se eu fosse um homem de negócios, tivesse uma conferência em que tivessem vários países ali. A gente sabe que isso no Brasil é um pouco difícil, você chegar a um nível desse de. Não é que seja impossível, mas você ser dono de uma empresa e você tá tendo contato com pessoas de outros países, você ter que viajar e tal, e sentar para poder conversar com várias nacionalidades. No máximo, você vai conversar com um cara, com um americano, ou com um australiano, ou alguém daquela língua, mas a experiência foi incrível, eu levo para mim para sempre, assim. E agora eu estou pensando em Paris, né, para ver se eu vou começar a juntar um dinheirinho para ir para Paris, né, para ver se vivo essa experiência de novo, né? Já estou começando a pensar nisso. É, enfim, o inglês, poxa, realmente não é só uma questão de carreira, né? Carreira também, mas de você conhecer outras culturas, né, e tal. E o inglês acabou me fazendo conhecer pessoas da Rússia. Cara, como? Quando na minha vida eu falo com alguém da Rússia? Na minha cabeça, acho que nunca, porque tá muito, muito longe. China, tinha uma menina da China, né, e uma da Coreia. Falei, caraca, que legal, muito legal. O pessoal, gente do Irã, conversando com, tipo assim, você vê nos Estados Unidos com o Irã, com o Iraque, todo mundo ali. Tal. Falei, caraca, muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui se mais uma perguntinha aqui. Então, a senhora não sabia falar inglês, tá? Então, agora, fala um pouquinho do seu curso, do curso da senhora. Como é que funciona a plataforma? Não precisa falar valores, não precisa falar nada, né? Mas assim, a gente vai deixar depois no Então, final aqui um link, né? A gente vai deixar aqui o link aqui embaixo, pessoal. então, o Teriap English surgiu, eu já tinha a ideia, né? E eu coloquei o nome de Teriap, 30 foi quando eu me tornei fluente e comecei o mestrado. E aí eu falei assim, vou homenagear a minha idade e mostrar às pessoas que é possível. Não tem idade para se aprender inglês, é possível com qualquer idade. É claro que é mais fácil com um adolescente, mas com um adulto também é possível. E eu criei uma metodologia em cima da minha tese de mestrado, que é o Cognitive Approach, que é a teoria cognitiva, e aonde eu ajudo as pessoas que têm mais dificuldade a entenderem os níveis básicos, fazendo uma conexão com o português, e depois no intermediário a gente já faz o curso todo em inglês. Mas os básicos, 3 níveis de básicos, eles têm essa conexão, porque eu tive a experiência de aprender assim. Não deve traduzir ao pé da letra, mas fazer conexões, links com o idioma português, sim, porque
facilita o aprendizado do adulto e até mesmo o adolescente que tem dificuldades, como a minha filha, ela tem TDA, tem dificuldade, para ela é importante esse link para fazer com que ela entenda e desenvolva. Hoje ela entende tudo que eu falo, já está falando, e ela está estudando no curso, e assim, eu vejo que o curso tem funcionado, principalmente para adultos e pessoas que têm dificuldade em aprendizado. Agora mesmo eu recebi lá no LinkedIn um testemunho de um CEO, ele falou lá agora, ele está fazendo curso, e ele falou, Rose, o seu curso, sua metodologia realmente é muito boa, porque eu estava travado e estou conseguindo destravar. Esse entendimento, esse link de aprendizado é muito importante para que você se relaxe. Porque muitas pessoas travam no aprendizado por causa daquela coisa, eu nunca vou conseguir falar, eu não consigo. Então, trava todo o maxilar, começa a se sentir incapaz. E essa incapacidade, ela só te atrapalha. Então, eu levo muito para o lado psicológico do aprendizado, você precisa acreditar, você precisa correr risco para aprender, você precisa relaxar e saber que cada um tem o seu tempo. E a metodologia do curso, os vídeos são mais curtos, para que a pessoa não se canse, principalmente o adulto, e com todo o material escrito em PDF, todo o gabarito do curso também pronto, com várias aulas, os básicos, só os básicos tem 12, 36, 48 aulas gravadas só nos básicos. E os intermediários também seguem por aí. E os avançados eu estou acabando de produzir para lançar. Então, o curso ficou muito bom. Eu me dediquei muito. Quando fiz o primeiro, depois regravei ele todo com maior qualidade de imagem e som. E, graças a Deus, tem vendido bem pelo Hotmart. A plataforma é o Hotmart. E estamos aí para ajudar muitos brasileiros. O curso é super em conta, é R$ 699, Caramba, com todos os níveis liberados. muito barato, muito em conta mesmo. Então, ele é muito em conta e vale muito a pena. Para quem tem esse desejo de aprender, vale muito a pena. E eu acredito que vai valer muito a pena, porque o mundo vai se conectar muito mais depois dessa pandemia e o inglês será muito mais necessário dentro do nosso país, para que o nosso país também desenvolva, empresas de fora venham contratar aqui dentro. Nós precisamos entender que o inglês é muito necessário. E assim, eu acho que essa questão de causar, né, você falou algo muito importante, né, que às vezes o aluno tem um bloqueio, né, assim, tenho certa idade, não vou aprender mais, aprendi até agora, mas, cara, é possível, eu também comecei a estudar também, 2016 foi agora, então, basicamente, eu tenho 37 anos, então, eu estava ainda depois dos 30, então, assim, é possível, né, eu ainda estou ainda caminhando e tal, assim, claro que a dedicação, né, cada pessoa se dedica, você vai se dedicando, porque não depende só do professor, depende de você, mais de você mesmo, né? Tipo assim, que nem a senhora falou, tudo é possível que crê, né? Se você acredita, cara, se é o teu sonho mesmo falar, entender, cara, corre atrás. Eu sempre tive dificuldade mais com o inglês americano. Porque eles fazem aquelas conexões e tal, e caraca, muito rápido, né? Só que na verdade não é rápido, né? É o jeito normal de falar. Eles falam normais, é o dia a dia deles. A gente é que acha rápido, entendeu? E um Aí agora eu tô detalhe, para tô vindo direto, focando bem para ver se eu consigo sair dessa dificuldade. para nós que não somos nativos da língua é não tentar seguir a velocidade que eles falam. Falar com mais pausa, para que o nosso sotaque não atrapalhe o entendimento. Que uma das coisas que bloqueiam é aquela coisa, você falou uma vez e a pessoa não te entendeu. Você falou a segunda vez e a pessoa não te entendeu, você acha, eu não sou competente no idioma, eu não consigo falar. Então, isso causa nervosismo e ansiedade. Para que você controle isso, tente falar com mais calma, pronunciar as palavras completas, não pronunciar as palavras pela metade. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui, não estou falando numa velocidade absurda o português, o inglês também não precisa ser falado assim. You can speak like slowly. You don't need to be so fast while you speak English. Ok. Você pode falar mais devagar,
Não precisa ser muito fast, Correndo, rápido correndo. no Não, momento que estiver falando inglês. eu já tenho um problema sério, porque eu já falo rápido português, né? Aí no inglês, quando eu mando um áudio para alguém, E eu mando o áudio, depois eu, ficou muito rápido. Aí eu vou e mando mais devagar. Porque às vezes até no português eu não consigo me entender. Eu mando assim, caraca, gente, falei muito rápido. Aí eu, caraca, vou mandar aqui um outro. Aí eu apago aquele áudio e mando outro, isso em português. Quando é em inglês, aí eu faço a mesma coisa, apago e mando de novo, né? Para a pessoa poder entender. Eu falei, cara, se eu não consigo entender meu português, imagina entendendo inglês. Mas se eu estiver muito empolgado, assim, muito acelerado, né? Aí que é um problema sério. Mas uma das coisas que eu não tenho é vergonha e medo, né? Tipo assim, eu não tenho. Se eu tiver, cara, não deu certo aquela hora, cara, em algum momento vai dar certo. Cara, não entendeu, vou repetir de novo, vou procurar algum outro exemplo, algum sinônimo que faça aquela pessoa entender o que dizer. Então, essa segurança faz toda a diferença. tem que, assim, eu tenho a cara de pau mesmo, né? Não tenho medo, não. Então, assim, eu tenho mais medo de falar português com brasileiro, exceto, assim, professores, que professores entendem, né? Que a gente tem falhas e tal. Mas quando você fala com alguém que não é professor, é muito difícil até conversar, porque às vezes a pessoa entende o que você fala, mas fica te corrigindo a cada uma palavra que você fala. Aí você vai criando bloqueio, não fala mais nada, esse cara, pô, ele não entendeu a comunicação? Então, assim, depois, espera o assunto acabar, aí você fala, ó, Rodrigo, ó, isso aqui, você falou isso, eu entendi isso aqui. Então tem que ter cuidado que o nativo pode não entender tal, saber o tempo de dar feedback, né? Eu já tive problemas com professores há muitos anos atrás, quando, na segundo grau ainda, que a professora mandou repetir 10 vezes uma frase na sala porque eu pronunciei errado, né? Teve gente que foi para a secretaria porque falou que não ia fazer lá, pode ir para a secretaria então. Aí o outro, professor, também não vou fazer não, acho um absurdo repetir 10 vezes. Eu não esquentei a cabeça, eu repeti, sem problema. Acho que a frase era That Bird Sings, alguma coisa assim. Aí eu criei aquele bloqueio na época, né? Mas, por exemplo, aí fiquei muito tempo sem querer muito assunto com inglês e tal. Você vê o bloqueio que a pessoa criou. Mas como, né, nessa época eu tinha a questão da igreja e tal, e que eu tinha essa coisa da música americana, né? Então voltei a ter contato com o inglês, né? Mas sem a menor vontade de querer entender, de querer nada. Então, hoje em dia, tudo que eu ouvi naquela época do inglês, dos CDs que eu ouvia, das músicas, hoje muita coisa já faz sentido. Ou já ouço e falo assim, caramba, estou entendendo que legal. Mas olha quanto tempo, né? Uma questão, de vez, de você ter um pouquinho de paciência. Porque naquela época não tinha tecnologia. Hoje em dia tem. Então, você tem tecnologia. Ai, Por favor. Rodrigo, hoje está muito fácil de aprender inglês, porque você tem podcast, você tem vídeos no YouTube, quantos você quiser para estudar, para falar, para escutar, porque é muito necessário você se manter conectado com o idioma. Eu me mantenho conectado todo dia. Eu escuto inglês todo dia, eu leio inglês todo dia. No LinkedIn, eu sigo várias pessoas que escrevem em inglês, artigos em inglês para eu poder ler. Então, assim, é muito importante essa conexão e muitos professores traumatizam os alunos com essa coisa de correção no spot, corrigem em cima da hora, e o brasileiro ele tem mania disso. Eu acho que é por isso que o povo brasileiro não consegue desenvolver no inglês. É sempre aquela correção, é sempre aquela coisa que tem que falar perfeito, e nem eles mesmos falam perfeito. E outra coisa, sotaque, nós todos vamos ter. Se nós aqui, eu moro no Rio, um mora em São Paulo, vai ter sotaque diferente, imagina falar outro idioma. O sotaque é motivo de orgulho, não é motivo de você se envergonhar no falar. Agora, você precisa cada dia procurar aprimorar para você ser bem entendido. Mas isso não significa que você vai falar igual a eles. Nem eles falam igual. Uma pessoa de Nova York e uma de Houston vão falar totalmente diferente. Uma da Inglaterra e outra dos Estados Unidos, o inglês é muito diferente. Muito diferente. Tem palavras diferentes. Às vezes você, por exemplo, teve aqui no bairro uma vez um congresso de uma igreja, confesso que eu fui lá só pelo pastor que ia pregar, porque ele era gringo. Não... Ai, Senhor, me perdoa. Mas o que aconteceu? Só que o rapaz que foi traduzir, ele falou, gente, ó, ele é do interior, assim, ele é do Texas, bem interior e tal, não sei o quê. E aí ele explicou, ó, eu vou ter alguns momentos de dificuldade, que às vezes eu mesmo não consigo entender. E esse cara já mora nos Estados Unidos há anos. Entendeu? Ele falou que tem dificuldade. Em alguns momentos ele não entendia, interrompia, né, na hora de traduzir, e aí perguntava, o cara dava um outro sinônimo para ele, né, percebi que acontecia isso, para ele poder entender. Né? Então, assim, você vê que até quem mora lá, né, até ele, que a senhora falou, até eu não entendo algumas coisas que o pessoal do Sul fala, algumas coisas, né? Então, algumas coisas realmente não tem como. Né? E a gente fica com esse medo de, Exatamente. caraca, não vou falar. Gírias, maneiras
gírias, maneiras de falar diferentes. Como é Então, que assim, tá? isso é normal. É Normal. normal, totalmente normal. E é claro, você tem que tentar entender um pouquinho das culturas e se aprimorar, tá escutando. Eu escuto gente da Austrália hoje, eu escuto da Nova Zelândia, eu escuto da Irlanda, da Inglaterra. Então, assim, eu estou sempre procurando. Eu escuto um pastor de Singapura. O inglês dele tem um sotaque gigantesco, mas é maravilhoso para mim, Legal, muito legal. porque eu sei que essa conexão com outros idiomas, outras pessoas que falam inglês também é muito importante. O inglês é mundial, ele não pertence aos Estados Unidos nem à Inglaterra. Hoje é a língua mais falada no mundo, não é mais falada porque tem a China com mais de 1 bilhão de habitantes, mas é uma conexão mundial. Então, nós precisamos entender que não vamos falar igual a eles, até porque não existe um nativo do idioma inglês. Existem vários países que falam inglês de maneira diferente. A África do Sul fala inglês. O meu irmão morou na África do Sul e voltou falando inglês. Mas o inglês dele e o meu eram totalmente diferentes o sotaque, porque ele aprendeu lá na África do Sul o sotaque da África do Sul, mas totalmente entendível. Então, nós dois podemos nos comunicar perfeitamente em inglês, cada um com o seu sotaque. Tem um sotaque Essa é a chave. indiano também é bem difícil, o sotaque deles é bem difícil. Eu tive um professor, o professor Govardhan, que era indiano no mestrado. Os americanos ficavam assim, indignados, porque o sotaque dele era fortíssimo. E mesmo que ele falasse pausadamente, às vezes o americano assim, tinha o nariz meio interno, mas ele era chefe de cadeira, mesmo com o sotaque dele. E ele falava inglês, é a língua deles também, né? Sim, O sim. inglês é a língua deles também. Bem legal, né? Muito legal. Essa questão de, né, de vários países falam a mesma língua, falam diferente e tal. Gente, é isso. Ninguém é igual a ninguém, né? É isso aí. O legal Exatamente. da cultura, né? Assim, o legal do mundo é isso. É muitas culturas, muitos estilos, né? Imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo falasse igual, se todo mundo tivesse sotaque igual. Ó, pode ser. Exatamente, exatamente. Tem muito para aprender e relaxar para aprender. E tirar da mente eu não consigo, é uma das chaves. Tirar da mente assim, eu não consigo porque eu não tenho mais idade, é outra chave. Praticar, se manter conectado e estudar, porque a estrutura da mente também é importante aprender. Então, o meu curso tem muitos textos pequenos para que leia, muito vocabulário, muito verbos, frasais, colocações, mas também tem a estrutura da língua que é importante. Tudo isso é importante, é um pacote que precisa vir junto e você, principalmente, a pessoa que decide que quer alguma coisa, ela tem que decidir e se manter constante. Constância é a chave para aprender inglês. Com certeza. Professora, assim, qual o conselho que a senhora dá à pessoa que está começando agora, do básico do básico? Vou pedir para a senhora dar dois conselhos. Um para a pessoa, qualquer pessoa que está começando agora, do basicão, que ela vê que está muito longe e tal, e outras para pessoas acima dos 30, que é onde está o seu curso, né? Que é o nome do seu curso. Não, o meu curso é para qualquer um. Na verdade, eu tenho vários adolescentes estudando comigo, do Brasil todo já. Tem gente de fora estudando, gente da Irlanda estudando no curso, um brasileiro que mora fora, nos Estados Unidos, que legal. estudando no curso. Sim, o curso é para qualquer um, não tem idade. Só tem um nome Série A, porque foi para mostrar às pessoas que você não tem idade para aprender. Mas o meu conselho para quem é básico, comece no pare, sabe? Comece em frente à dificuldade, porque quando você é básico, sim, parece que é um monstro, um bicho de 7 cabeças. Mas se você permanecer constante, esse monstro vira um gatinho. E você vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. E quem já está aí no intermediário, continue praticando. Hoje você tem um mundo de conexões para você praticar, escutar inglês todos os dias um pouquinho, escutar através de séries, através de filmes, através de música, podcast, YouTube. Se mantenha conectado, escutando. Se você ler e escutar inglês todos os dias, 10 minutos, você vai ver como você vai desenvolver. Estude a estrutura da língua também. Legal. Esse é o meu conselho. E corra risco.
Não tenha medo. Importante. Correr risco é importante, porque a gente fica com medo, né? Aí é o medo é que atrapalha, né? Tem até uma frase que a senhora tem naquele blogzinho lá. Quem tem fé, até separei aqui, quem tem fé não tem medo, gente. Quem tem fé não tem medo. É isso aí. Exatamente. Se, tem que fazer Exatamente. esse gigante virar um gatinho mesmo. Às vezes é um pouco. Às vezes a gente não tem, né? Ah, caraca, não tenho tempo. Cara, mas 10 minutos todos nós temos. Às vezes você está na hora do almoço no seu trabalho, cara. Pega lá um videozinho de 10 minutos. Hoje em dia, o celular você pode Obviamente. baixar e ver depois, quando você quiser. Entendeu? E aí você vai devagarzinho, você vai aumentando seu vocabulário. Daqui a pouco você está falando só o how, daqui a pouco você fala how are, daqui a pouco você está falando you. Entendeu? E assim, Exatamente. a realidade é que todo mundo, qualquer pessoa pode aprender. Eu tiro por mim. Se eu consigo aprender, gente, qualquer um consegue. Ah, você para com isso. Qualquer um consegue. Sim. Corra risco e tire 10 minutos do seu dia para aprender. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando você vê o seu potinho da mente de memória, porque adquirir vocabulário é o que faz você falar. Se você tiver o vocabulário, você não ficar toda hora tendo que parar para falar, você conseguir fluir, você vai embora. Você vai embora. Então, adquirir vocabulário todos os dias, um pouquinho. Me siga lá no Instagram do Tutorial Pires. Segue mesmo. E pegar dicas, escutar um pouquinho todo dia. Você vai aprender com certeza. Não existe, eu não consigo. Existe, eu consigo, se eu tiver fé. Se eu quiser aprender. Fé, força de vontade e decisão. Pô, como diria o pessoal lá nos Estados Unidos, na campanha lá de um presidente que eu lembro qual foi agora, yes, we can. Não lembro qual foi o presidente. Acho que foi aquele... Obama. Obama. O querido Obama. Yes, we can. Obama, gente, show de bola. Gente, quero mandar um abraço pro pessoal, o pessoal da faculdade que estiver vendo aí. Poxa, um abraço para vocês aí. Vamos falar inglês lá no grupo de vez em quando. A gente está para sair dessa questão online. Está online, vai voltar a qualquer momento. Você vai poder conversar, de repente criar lá um momentinho no intervalo para poder falar inglês só. Vai ser bem legal. Professora, muito obrigado. A gente vai deixar aqui os links da senhora aqui do Hotmart, do LinkedIn. Tudo que a senhora tiver, já manda pelo WhatsApp, que eu vou ver se eu consigo ainda subir esse vídeo daqui a pouquinho, né? Então, poxa, muito obrigado mesmo. Eu gostei pra caramba. Gostei muito. Foi muito legal conhecer um pouquinho da sua história, né? Deve compartilhar mais, porque a gente vai... É sempre bom, assim, as pessoas que passaram por situações de compartilhar, a gente vê que é possível, né? A gente viu lá, tá lá que a senhora, poxa, a senhora veio de comunidade, depois veio para cá para Baixada. Então, assim, foi todo um processo, né? E a vida é assim mesmo, né? A vida é jeito de processo. Vai passando uma fase, vai vencendo até chegar no objetivo, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Poxa, a senhora trouxe muita alegria. O canal ficou parado há muito tempo, mas agora está voltando já com a primeira pessoa. Pô, podia ser melhor a reinauguração. E você também não pare o seu canal, continue. Não desista com facilidade, persista, viu? Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Nada, professora. A gente se fala no WhatsApp. Beijo! Ok. Tchau, tchau. Beijo. Bye.